Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, esteja com cada um de nós, até com os pássaros. Louvado seja o nosso Senhor, que me deu a alegria de poder adorá-lo e agradecer ao Senhor neste dia. O meu coração está muito grato ao Senhor. Hoje a palavra que me veio foi gratidão. Por mais difícil que esteja agora a sua situação, saiba que Deus com certeza vai te dar um motivo para você agradecer, ou muitos motivos para você agradecer. Então hoje eu vou ler o Salmo 100. Ele fala sobre a gratidão do salmista. Ele está com o coração cheio de alegria e de gratidão a Deus. Salmo de ações de graças. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Ele fala assim. Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos celebrar. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós temos um dono, um Senhor de nossas vidas, um Pai maravilhoso que nos ama. Nós temos muitos motivos de agradecer a Deus. Entrem por suas portas, entrem na sua presença com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu santo nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia, ela dura para sempre. E de geração em geração, a sua fidelidade. Louvado seja Deus. O salmista está com o coração muito grato a Deus. E aí me fez lembrar de uma situação que eu passei na minha vida em 2017. Uma situação inesperada para toda a nossa família. O nosso Deus se apresentou de uma forma especial no nosso coração. Nós estávamos vivendo uma fase que não acontecia nada de ruim, uma fase muito perigosa, estava tudo muito bem. Estava tudo muito bem, tudo dando certo em nossas vidas. Todo mundo com saúde, era uma alegria muito grande. E aí, o que acontece quando está tudo muito bem? Nós corremos um grande perigo de nos afastar de Deus. De ir para a igreja no automático. De orar como que você está fazendo aquilo como uma obrigação. Você ora e não por aquela paixão, por aquela busca ao Senhor que te leva a orar, mas porque você está sabendo que é o momento de orar. Aí você ora, fala com Deus, de preferência já vai falar com Deus no momento que já está quase dormindo, passa o dia inteiro sem lembrar de Deus, porque as coisas que estão acontecendo são tão boas que você simplesmente se ocupa muito com essas coisas boas que vêm de Deus, mas você esquece de agradecer ao autor daquela sua alegria, aquele que causou a sua alegria. E aí você passa a se alegrar com aqueles brinquedinhos da vida e você, no final do dia, no seu automático, você entra na presença de Deus, você até faz aquele, Senhor, muito obrigado, o Senhor é muito bom, tá tudo muito bem, ó que coisa boa, e adormece. E nós estávamos, eu tiro por mim, mas também pelos testemunhos que eu ouvi de alguns irmãos,
irmãos meus, pessoas da família, de que estava nesta mesma situação. Estava tudo tão bem que nós estávamos pensando que também estava muito bem. As migalhas de segundos, de minutos que nós dávamos ao Senhor por dia. Aquele que estava nos dando tantas bênçãos. Então, um sobrinho meu muito amado, eu amo muito meus sobrinhos. Então, não consigo me dirigir a eles sem dizer sobrinho muito amado, sobrinha muito amada. Eu os amo muito, muito mesmo, intercedo a Deus por eles. E um sobrinho muito amado, muito querido, tinha acabado de se formar em medicina, fazia pouco tempo, e já estava, porque é muito inteligente, já tinha passado numa especialização aqui que só tinha 2 vagas e que ele já estava esperando que certamente não ia ser o momento para ele, de radiologia, para fazer radiografia, ultras, né? Então, o que aconteceu? Ele passou, graças a Deus. Ele, mesmo sendo assim tão difícil a possibilidade dele fazer essa especialização aqui, mas Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, deu a ele essa oportunidade aqui. E ele passou e todos nós ficamos muito felizes e ele estava ali fazendo, já estava perto de concluir a especialização dele naquele mesmo ano, não é? Da especialização, da conclusão da especialização, e estava acontecendo muita virose aqui em Natal. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Então, muitas viroses e tudo. Então, era muito comum que se ficasse, desse aquela febrezinha, aquele mal-estar, daqueles dias e tudo, e ficava bom. Mas este meu sobrinho, ele percebeu que estava demorando muito a febre, vinha uma febre nele, e estava demorando muito essa febre, só esse sintoma. E aí, muito sábia, a namorada dele, ela começou a perceber, porque ela vendo que estava demorando a passar essa febre, então ela começou a cobrar dele. E ele muito ocupado na especialização e tudo, no seu dia a dia, estudando muito. Aí ela disse, olha, se amanhã você ainda estiver com febre, nós vamos ao pronto-socorro, porque era final de semana. E aí ele ainda estava permanecendo aquela febre, né? E ele foi com ela ao pronto-socorro. E no pronto-socorro, normalmente, não se tira a radiografia. Quando a pessoa fala que está com febre, está com virose e tudo, normalmente não se estava fazendo esse procedimento, não fazia parte do protocolo. Mas para a misericórdia de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor, a médica tomou a iniciativa de mandar ele fazer uma radiografia. E aí, ele, por entender, porque é na área dele, da especialização dele, na hora que ele viu o resultado, ele viu que havia alguma coisa muito errada ali. Ele percebeu a presença de tumores no pulmão dele, no tórax. Não era no pulmão, era no tórax. Apareceu ali no tórax um grande e alguns pequenos ao redor. Então, ele ficou impressionado com aquilo, surpreso demais, porque ele é uma pessoa saudável, que se alimenta corretamente, que faz sempre tudo direitinho, muito organizado nisso. E conhecedor da saúde, do que é bom para a saúde, ele sempre teve muito cuidado com isso. Mas, de repente, ele chega para a médica e diz o que é isso. Porque ele estava entendendo o diagnóstico daquela radiografia. Ele percebeu na hora. Não era uma coisinha pequena. Era uma coisa bem visível mesmo. Muito grande. E aí, ele teve aquela surpresa grande e foi procurar saber o que era, e foi investigar o que era aquilo. E ele estava com um câncer já no 4º grau, com muitos linfomas. E aí ele foi procurar fazer o tratamento imediatamente. E quando nós tomamos conhecimento disso, o mundo desabou, irmãos. O mundo desabou, eu não tinha mais chão. Foi um momento assim que eu não acreditava no que eu estava ouvindo.
Quando a minha sobrinha, a irmã dele, veio falar com muito cuidado, veio falar comigo e com a outra minha irmã, Aninha. Então, quando ela falou, nós ficamos sem acreditar naquilo que nós estávamos ouvindo. Porque ele é muito saudável, esse meu sobrinho. Extremamente saudável, jovem. Muito jovem, tinha 26 anos. Não tinha sentido aquilo que a gente estava ouvindo, mas era a realidade. Imediatamente vinha na minha mente, é a realidade. É isso que está acontecendo. Então, qual é a primeira coisa? O susto grande. De quem é que você lembra? Do seu pai. Para pedir socorro ao seu pai. E aí eu comecei a clamar a Deus. Eu comecei a clamar a Deus. Toda a família começou a clamar a Deus, a pedir socorro de Deus. E Deus, ele se fez presente imediatamente, porque Deus é misericordioso demais. E ele veio e ele nos socorreu, ele veio em nosso auxílio, nós sentimos a presença de Deus. Era uma dor que eu acordava com a dor, eu ia dormir com a dor, eu mal dormia. Eu acordava chorando, era uma coisa que a gente não acreditava no que estava vivendo. Aquilo foi muito doloroso para a gente, o começo da vida dele, o começo, ele no auge de sua vida, tinha acabado de fazer medicina, estava terminando sua especialização, dedicado aos estudos, um menino que era o exemplo de saúde ali. Então, não tinha sentido aquilo. Mas nós nos reunimos, nós como família. Eu estou dizendo isso para vocês entenderem que é assim que se faz. Não devemos nos desesperar diante de uma notícia dessa. Vem a tristeza grande no coração. Uma angústia terrível. Mas vem imediatamente uma certeza. Não estamos sozinhos. Há um Deus olhando por nós. O nosso Criador, o autor da vida. O autor da vida de Graco estava ali. Então ele estava presente, ele sabia o que estava fazendo. E aí nós buscamos ao Senhor. Buscamos ao Senhor. Eu fiquei em espírito de oração constantemente. Senhor, ajuda-nos. O que nós devemos fazer, Senhor? Abre uma porta, dá uma chance, nos dá uma oportunidade. Clamamos muito ao Senhor. E Graco, fazendo a sua parte, foi procurar fazer o seu tratamento. Foi para o Sírio-Libanês e foi fazer esse tratamento, que é um dos melhores hospitais. Chegando lá, iniciou o protocolo, né? E Graco fez a primeira quimioterapia, a primeira sessão de quimioterapia. E a médica disse que teria que ter 8 sessões de quimioterapia, depois ele passaria por outra bateria, faria o exame e faria outras baterias de tratamento que tinha que ser, porque eu não entendo disso, mas depois da quimioterapia, radioterapia, não é? E se houvesse necessidade de fazer o transplante da medula. Então, tudo aquilo que a médica falou, Graco estava já acompanhando. Acontece que nós estávamos em oração e Graco tinha feito a primeira quimioterapia e ia fazer a segunda. Mas o Espírito do Senhor chegou para nós no culto, nós estávamos em oração ali, clamando e adorando a Deus, e ele, de repente, o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração para agradecer, porque aquela enfermidade não era para a morte de Graco, e sim para a honra e glória do nosso Deus. E aí veio toda a esperança no meu coração, a certeza que Deus respondeu a nossa oração. Aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a vida e para a transformação de nossas vidas, porque houve uma transformação, houve um avivamento na família toda. Toda a família começou mais a buscar o Senhor e começou mais a ouvir a voz de Deus. Porque quando você busca, aí você está dando a oportunidade de ouvir aquilo que Deus está falando. E o Senhor ali, ele afirmou, deu aquela esperança,
que era para a vida. E houve muita alegria no nosso coração. E Graco, por causa desta palavra, mesmo tendo feito apenas uma quimioterapia, que era para ter feito às 8, e depois que se submeteu ao exame, ele fez aquele exame que é completo, o exame que agora eu não estou lembrando do nome de um exame que a pessoa faz para ver se tem alguma célula de câncer na pessoa. E aí, para a honra e glória do nosso Deus, acusou total ausência da doença. Dizia assim, ausência das células cancerígenas, ausência. Não havia câncer em Graco. Ele não estava mais com o câncer. Estava lá as marcas e a massa que havia dos tumores, elas estavam sem câncer, sem células cancerígenas. E aí Graco, muito feliz, foi e levou para a médica, no Sírio-Libanês. E viajou e levou esse exame. E a médica disse que não, achou estranho. Primeiro até porque ela deu a entender, não por mal, mas como cuidadosa, como zelosa pelo tratamento de Graco, que poderia ter sido um equívoco, porque não tinha lógica, até porque no Rio Grande do Norte, né, o exame foi, a máquina foi no Rio Grande do Norte, aí já deixou aquela dúvida, e você tem que continuar o tratamento, porque só depois que você fizer às 8 é que você vai fazer o exame, esse exame, PET scan, agora eu lembrei do exame, PET scan, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente. Ela disse, não é agora. Agora esse aí não é verdadeiro, esse resultado. Não é verdadeiro. Você vai ter que fazer as 8 quimioterapias, aí é que você vai se submeter ao PET scan. Mas você não vai, não é agora. Isso aí você vai ter que continuar. Mesmo tendo dado negativo, a ausência, a massa que havia do tumor, ela estava sem uma célula cancerígena. Então, Deus já tinha operado, como Deus disse que faria. E aí, ele disse, então, eu vou ter que continuar fazendo o tratamento. Fez outra vez o exame, deu negativo, graças a Deus, certamente que foi lá, já foi lá o exame, deu negativo, mas a médica disse, mesmo assim, você vai fazer todo o tratamento. Quando você fizer todas as sessões de quimioterapia, aí é que você vai fazer novamente o PET scan. Quando você fizer, vai dar ausência total da doença. Por quê? Porque mesmo que ela queira rescindir, queira voltar futuramente, seria dentro de 5 anos, tem 5 anos a possibilidade dela voltar, mas neste dia que você fizer, depois das 8 quimioterapias, você vai ver a ausência total da doença. Isto era o diagnóstico, o que acontecia no protocolo do hospital. E aí, Graco, apesar de ter dado a ausência da doença, fizemos um culto aqui em nossa casa, de gratidão a Deus, louvamos e glorificamos o nosso Deus. Foi uma alegria muito grande na família, foi maravilhoso, foi um momento inesquecível com Deus. Graco trouxe alguns amigos dele, médicos, também para conhecerem essa verdade, como foi que aconteceu, que nós oramos e que Deus respondeu que não era para a morte, era para a vida, aquela enfermidade. Então, nos alegramos muito e fizemos esse culto. Mesmo assim, Graco continuou o tratamento, mesmo com o diagnóstico já de cura. E aí, ele fez as 8 sessões de quimioterapia, mesmo já muito alegre e tudo, fez, mas aí ele foi fazer o exame no Sírio-Libanês. O exame onde ia dar o diagnóstico de ausência total da doença. Por quê? Porque já tinha feito as 8 quimioterapias e não porque Deus já tinha operado. Para a médica, não para o meu sobrinho. Ele estava apenas obedecendo aquilo que a médica, o tratamento, fazendo aquele protocolo que ele, como médico, sabia que o certo era fazer, não ia fazer mal.
fazia a quimioterapia. Já tinha dado ausência da doença, mas ele estava fazendo tratamento. O que aconteceu, meus irmãos? Para surpresa da médica, que ela disse que era certeza que ia dar ausência total da doença, porque agora ela tinha feito as quimioterapias, já que tinha sido no protocolo determinada para ele fazer. Para a surpresa da médica e para nossa tristeza, porque não é fácil ouvir isso, foi muito difícil ouvir, até porque eu disse, o que o Senhor fez, ele não vai deixar de fazer, ele já fez. Mas para a surpresa, principalmente da medicina, da médica e da equipe que tratava do meu sobrinho, a doença estava muito avançada e muito pior do que antes. A doença tinha se agravado. Aquilo que a médica disse que era certeza, elas podem até um dia voltar, mas que depois que fizer a 8ª, o PET scan vai dar negativo. Foi o inverso. Eu fiquei muito triste, sem entender o que estava acontecendo. Eu disse, Senhor, Tu nos desse a palavra e nós falamos aqui, Senhor, que essa doença era para a vida e não para a morte dele. Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Não estava entendendo eu que Deus estava dando uma lição para a médica, para a equipe de médicos que estavam fazendo o procedimento e que insistiram em continuar com o procedimento, mesmo tendo dado a ausência da doença. No momento você não consegue entender nada. E para ficar mais assim, eu fiquei mais impressionada porque ali Deus tinha dito que era para começar a agradecer, irmãos. Agradecer. Deus nos deu, através da irmã Cristina, uma serva do Senhor, uma mulher segundo o coração de Deus. Essa mulher, ela avisou para a gente que começasse a cantar o hino 370, onde diz: ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Eu digo, Senhor, sempre posso vencer. O Senhor disse, mais grato a ti. E por que foi que esse exame agora, que a médica disse que era certeza que ia dar negativo, e Graco já estava curado? Por que, Senhor? Essa enfermidade voltou de uma forma tão agressiva, Senhor. De uma forma tão grave, Senhor. Mas era o Senhor trabalhando, porque a preocupação de Deus é com a nossa vida eterna, é com a nossa salvação. Mas só nossa? Não. Daqueles médicos que experimentaram essa verdade. A doutora que acompanhava, que viu que não foi como ela pensava que era, como a medicina diz que é. A medicina dizia que tinha que fazer 8 sessões de quimioterapia para fazer o exame e dar negativo. Aí ia dar negativo, mesmo que a doença depois voltasse. Esse é o procedimento da medicina. E aí, Deus vai e faz diferente. Na primeira quimioterapia, porque eu digo até que se nem tivesse feito ela, porque quando Deus operou, ele tinha feito uma quimioterapia. Então, Deus ali operou, curou. Mas Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, nós que não sabíamos, que depois ia aparecer, que a enfermidade ia aparecer muito mais agressiva.
A médica ficou, primeira coisa, ela entendeu, não aconteceu como deveria, como eu pensava e como eu estudei. Ops, não é possível que ela não tenha pelo menos chegado a essa conclusão. Com certeza chegou. O que foi que ela fez? Chega, agora eu vou agir. Aí ela foi fazer as outras coisas. Ela foi já passar outras coisas para ele. E nós fomos orar mais. Fomos agradecer. Muitas vezes eu cantei esse hino travando, irmãos. Eu dizia, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que fizeste por mim. Irmãos, era travado. Era mais adorando a Deus do que agradecendo. Era mais obedecendo a Deus do que agradecendo. Porque meu espírito estava arrasado. Porque a realidade estava ali diante de mim. Eu lembro que num dos cultos que nós fizemos, na véspera desse resultado, que a gente já, eu estava naquele momento, eu estava já agradecendo, porque a irmãzinha disse, agradeça, agradeça. E eu estava ali agradecendo a Deus. E o Espírito do Senhor, ele me tomou de uma forma que ele estava ali explicando a Graco, ao meu sobrinho, alguma coisa a mais que Deus queria dele. E era o que Deus pedia dele. Ousadia. Ousadia de falar. Diante da área do mundo que ele vivia, dos médicos. Ousadia de dizer, é verdade, doutores. É assim que funciona. Faz 8 quimioterapias, mas em mim não foi assim. Porque há um que é o médico dos médicos. Então Deus queria que ele tivesse ousadia de falar para os médicos, nos grupos das redes sociais, de falar. E o Senhor queria isso dele. E o Senhor estava cobrando isso dele. O Senhor estava cobrando isso dele. E nós não sabíamos. Eu não entendi por que Deus estava falando assim com ele. Mas ele, quando terminou o nosso culto, que eu disse, meu filho, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu sei o que aconteceu. Deus, ele está me cobrando mesmo isso, mais ousadia. E eu vou ter que ser mais ousado mesmo. Eu vou ter que falar a verdade para as pessoas. Eu tenho que falar mais. E, irmãos, a gente estava neste momento de dor. A doença tinha voltado agressiva. No momento que era impossível para a medicina, porque ele tinha feito, era para estar no mínimo bem melhor, mas não. Ela estava muito mais agressiva. E aí nós oramos muito e recebemos do Senhor a confirmação. Esta enfermidade é para a vida e não para a morte. Eu trarei saúde, o Senhor disse, no livro de Jeremias. Eu disse, eu tomo posse. Meu sobrinho vai sobreviver, se Deus quiser. E o Senhor quer. E comecei a glorificar e agradecer a Deus. E nossas orações ali, oramos. E aí chegou o grande dia de fazer o outro exame. E este outro exame foi muito interessante. Eu fiquei com a minha irmã, Aninha, em oração. Conceição na casa dela, orando. Ou era no trabalho. Conceição não podia estar com a gente, ela estava trabalhando. E a mãe dele, orando, clamando a Deus. A irmã dele. Todos, mas toda a família, irmãos. A minha irmã, a mãe dele, Deus deu uma força a ela sobrenatural. Nós somos frágeis, mas Deus, ele conduziu esse tempo carregando minha irmã nos braços, porque em momento algum ela teve um surto, um desespero. Deus não permitiu, irmãos.
O outro meu irmão que é médico, ele que foi dar a notícia à minha irmã. E ele foi ali preparado que ela podia surtar. Porque era uma coisa que ninguém esperava, não tinha tido nenhum caso desse na nossa família. E aí, para honra e glória do nosso Deus, quando meu irmão chegou para dar essa notícia, já com remédio ali, para preparar minha irmã, para toda essa luta do tratamento dele, ela recebeu de uma forma sobrenatural, ela reagiu o tempo inteiro de uma forma sobrenatural. Ela não caiu. Ela ficou ali firme. Ali é o sobrenatural de Deus. Mas aí vamos voltar para o dia de um exame que era importantíssimo ele fazer. E nós ficamos aqui em oração. E eu lembro, irmãos, que eu estava ali ajoelhada diante do Senhor, prostrada diante do Senhor, com a minha irmã ali. E Deus, no momento que nós estávamos orando, Ele estava fazendo o exame. Deus me mostrou na perna dele, porque já havia alguma coisa que estava indo para a bacia, mas era aqui na perna dele, aqui entre a bacia, não é, e o joelho, era ali naquele lugar, um fiozinho bem fininho, Deus me revelou, incandescente, na perna dele, ali na coxa, aquele fininho incandescente. Até hoje eu não sei o que era, mas eu sei de uma coisa, era o Senhor trabalhando. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor estava trabalhando. No momento que ele estava fazendo ali aquele exame, o Senhor estava trabalhando. E para a honra e glória do nosso Deus, deu ausência da doença. Ele foi pelo Senhor curado. Ele foi curado pelo médico dos médicos. Então você que hoje está com esta enfermidade, ou conhece alguém que esteja, saiba, Deus pode curá-lo. Deus pode curá-la. Agora, creia. Entregue aos médicos dos médicos. Ele faz, ele é maravilhoso. Agora, todos nós temos um tempo de partir desta vida, de irmos para a glória. Por isso que tem enfermidade que é mesmo para irmos para a glória. Quando eu orei ao Senhor, que Ele disse que essa enfermidade não era para a morte, e sim para a vida, foi que eu tomei posse. Porque, irmãos, todos nós não somos daqui, nós estamos aqui estrangeiros. A nossa casa é com Ele. Ele, o autor da nossa vida. Aquele que soprou o fôlego de vida em Adão. Lá é a nossa morada. Jesus já foi preparar o lugar para nós. E Ele vem nos buscar, nós vamos morar com Ele. Mas não era o momento para Graco ir, para meu sobrinho ir. E para muitas pessoas que você possa orar por elas. Porque Deus pode curar. Deus pode curar qualquer enfermidade. Qualquer pessoa que esteja agora na UTI. Ele cura. Não existe enfermidade que resista ao poder de Deus, irmãos. Entendam isso. E meu sobrinho, para a honra e glória do nosso Deus, está curado. Ele está curado. Ele foi curado por Deus. Ele fez todo o procedimento depois. Ele foi obediente. Ele fez direitinho. Tudo que era para fazer, ele fez. E ele quer fazer um culto de gratidão a Deus quando completar a fase que os médicos falam. A fase dos 5 anos que está chegando, né? Está bem pertinho. Mas eu digo, irmãos, que ele voltou a trabalhar,
Inclusive, ele passou num concurso que é das Forças Armadas. Quando fez o exame, estava ali a marca de Jesus nele. Havia a marca do local onde aconteceu. Perguntaram o que foi isso? O que foi? O que foi isso? Porque era uma marca, uma cicatriz. Era uma cicatriz. A marca de Jesus está nele, Gustavo Graco, o doutor, o médico, que hoje ele exerce sua profissão. Ele é médico, mas é um médico muito especial. Sabe por quê? Porque ele dedica muito do tempo dele ao Senhor. Ele tem um trabalho belíssimo, irmãos. Ele fez, é porque eu não entendo bem disso, mas ele fez uma coisa no computador, tipo um site, alguma coisa assim, que ele faz uma união entre a pessoa que precisa, alguém precisa de uma cadeira de rodas em tal lugar, dá o contato, dá tudo. Aí ele vai e entra nesse site, ele coloca para pessoas que têm cadeiras de rodas para passar para essa pessoa que precisa. Ele ajuda, ele trabalha na igreja com a parte no ministério que ajuda as pessoas. Depois que aconteceu isso na nossa família, o nosso Natal é muito especial, porque nós não ficamos, os presentes do amigo secreto da família vão para as pessoas necessitadas, porque Graco, ele tomou essa iniciativa. Ele foi e ele combinou com a família aceitou, ele fez a proposta que no lugar de comprarmos presentes uns para os outros, então comprarmos presentes para aquelas pessoas que realmente estão precisando. E aí a gente faz, todos compram presente que ele diz, olha, eles estão precisando de bermudas, de camisas, de tudo que tiver precisando de produtos de limpeza. E aí ele leva para um grupo de cristãos que entregam aos moradores de rua. Então ele vai, procura os moradores de rua e entrega. Mas eu estou dizendo uma das formas. Ele ajuda nesse lugar que você acessa para ele, você fica, até eu vou pedir a ele depois, porque eu não sabia que eu ia dar o testemunho dele hoje. Foi o Senhor que preparou para que eu falasse sobre gratidão. Então, mas depois eu vou perguntar a ele, vou falar para vocês como é que se faz parte desse programa, como é que você entra nele, para você acessar e saber, em tal lugar tem uma pessoa precisando disso. Então, ele faz isso também com doadores de sangue. Ele sempre, se tem alguém precisando de sangue, ele coloca no grupo da família, já convocando para a gente passar para outras pessoas, para que chegue o sangue naquela pessoa que está precisando. Então, ele trabalha com doação de sangue, ele trabalha com doadoras de leite materno. Ele faz isso também para ajudar, porque às vezes a criancinha nasce debilitada, precisando, e a mãe não tem condições de amamentar, ou porque está na UTI, ou porque de alguma forma não tem o leite para aquela criança. Então ele faz esse contato para que chegue o leite para aquela criança. Então ele se preocupa com o outro. Deus fez dele um médico diferente. E ele transmite para outras pessoas, feliz daqueles outros médicos que ouvirem a voz dele, porque ele tem um grande testemunho, ele teve uma experiência pessoal e muito forte com o Criador. Chegou ao ponto, irmãos, de num culto aqui em casa, ele dizer, antes de ele saber o resultado da cura dele, ele dizer que é bom que seja curado, eu quero ser curado. Eu quero viver. Agora, para mim, o mais importante desta experiência é que eu descobri que o mais importante é a vida eterna. Para mim, o mais importante é a vida eterna com Deus. E ele passou a entender mais e a sentir o amor de Deus dentro dele. E ele passa esse amor para outras pessoas. Como? Tanto em palavras,
Muitas vezes ele coloca algumas palavras que a gente está precisando de ouvir, ele coloca no WhatsApp da família, coloca palavras que às vezes nós somos impactados. Isso é bom, isso é muito bom. Ele traz à memória da gente aquilo que é importante lembrar. Porque nós ficamos muito alheios. Quando tudo vai bem, nós ficamos muito alheios. Nós ficamos vulneráveis a esquecer do nosso Criador. E aí é onde o adversário de nossas almas trabalha. Quando a gente está ali vulnerável, vendo coisas que não levam a nada. E aí muitas vezes Graco nos traz a memória no grupo. E além do que, ele traz muito isso. Ele pede para que doe sangue, doar para a gente divulgar a necessidade de um leite materno. Mas de muitas outras formas ele tem ajudado as pessoas. Hoje o nosso Natal é especial, é diferente, porque nós sabemos ali que nós estamos agradando a Deus. Então o Graco recebe aquelas doações, e ele passa para que as pessoas entreguem às pessoas que realmente estão precisando de Deus, de uma ajuda. Mas ele ajuda de muitas outras formas. É porque, como eu fui pega de surpresa por Deus para falar sobre isto, eu posso estar falhando em alguma informação sobre como que Graco, a forma que ele ajuda as pessoas. Mas eu digo que hoje ele é ousado. Hoje ele é ousado. Porque ele entendeu que Deus quer mais de nós. Deus não quer que sejamos, que guardemos para nós a graça dele só para nós. Deus quer que a gente fale, mesmo que nós sejamos ridicularizados por algumas pessoas. O que é que tem? Eu lembro de um rapaz que trabalhava comigo, que sempre que ele me encontrava, ele dizia, paz do Senhor, irmã, mas zombando. Ele fazia, ei, paz do Senhor, irmã. Aí eu dizia, que a paz do Senhor esteja com você. E ele dizia muito isso. Eu lembro disso. E no passar dos anos, ele teve uma experiência muito terrível. Ele perdeu alguém que ele amava muito. E ele foi buscar conforto no Senhor. E o Senhor, com a sua fidelidade, amor e misericórdia, se revelou a ele. E ele se tornou outra pessoa. Hoje ele entende que a única paz que vale a pena você desejar a outra pessoa é a paz do Senhor. Ele entendeu isso. Então, mesmo que no trabalho, muitas vezes se pense, mas o médico, já pensou um médico dizendo que se orar você fica bom? Né? Como é que pode? Como é que vai dizer isso? Não, não pode. Diga. Tem que ser ousado. Você é médico. Se você conhece a verdade, fale essa verdade para outras pessoas. Na situação que eu trabalhei hoje, graças a Deus estou aposentada, a Deus mesmo, porque eu não queria me aposentar, mas Deus quis. E eu louvo a Deus por isso. Eu quis trabalhar, continuar trabalhando, mas o Senhor me queria na obra dele. E eu louvo a Deus, porque eu estou fazendo a vontade dele. Então, o que aconteceu? E no meu trabalho, muitas vezes, eu fui ignorada por clamar a Deus. Agora, mesmo as pessoas achando que era bobagem minha, eu vi o sobrenatural acontecer no meu trabalho, muitas vezes. E eu só tive essa oportunidade porque, mesmo que alguém pensasse que era ridículo, eu continuava, eu digo, eu quero ser ridícula com Deus. É melhor do que ser igual às pessoas do mundo e ir para o inferno com elas. Não estou nem um pouquinho a fim de ir para o inferno. Então, mesmo que pode me ridicularizar, mas eu agradeço a Deus pelas vezes que muitas pessoas foram transformadas com o que viram acontecer diante de mim. Uma vez eu estava no setor financeiro, eu não vou esquecer nunca disso. Nunca eu vou esquecer disso. E eu estava a uma distância, quem mora em Natal sabe, eu estava na Candelária, trabalhava no Brunei,
num shopping pequenininho que tem no Brunei Candelária Center. Eu estava na Candelária. E o sistema, eu trabalhava com financeiro, e o sistema, ele emperrou o dia inteiro. E eu tinha que prestar contas. Eu trabalhava num setor que tinha que prestar contas. E esse setor era aquele dia que eu tinha que entregar no Tribunal de Contas este formulário, esse documento, com toda a comprovação de que nós tínhamos feito tudo. Esta é prestação de contas, que é um processo. E nada, o dia inteiro. E aí eu ainda tinha que levar para a secretaria assinar, a secretária adjunta assinar e correr para o Tribunal de Contas, que era na praia. Eu estava na Candelária, eu tinha que ir ainda em outro setor, no centro administrativo, e do centro administrativo pegar o trânsito até a praia. É lá na praia o Tribunal de Contas. E era muito distante, irmãos. E era um dia de semana. E aí, quando faltava 10 minutos para as 18 horas, eu estava desesperada. Porque não ia mais dar tempo. E a menina dizendo, sempre adiando. Não, olha, disse, vai abrir. Eita, consegui. Eita, não concluiu. Na hora de finalizar, não concluiu. Fechou de novo. E eu, meus irmãos, sabe o que eu fiz? Eu estava com a minha equipe ali. Eu era chefe daquele setor. E eu me prostrei diante de Deus. Eu me ajoelhei. E eu disse, Senhor, tu sabes que eu preciso entregar essa prestação de contas. Senão eu vou pagar uma multa e eu vou ser desmoralizada, Senhor. Tantos anos que eu estou aqui nesse setor e eu queria, meu Deus, eu queria resolver isso. Me ajuda, Pai. E eles ficaram assim. O pessoal que estava comigo ficaram assim. Mas o que é isso? Essa mulher ajoelhada aí. E eu peguei o papel e eu fui lá. E eu disse, vai dar certo, se Deus quiser. E aí tudo deu certo. Foi concluído o negócio. Eu disse, me dê esse documento. Eu não quero saber a hora. E eu fui, pedi a assinatura. A pessoa lá que era chefe, que era a secretária adjunta, assinou. Ainda disse algumas coisas, reclamando por que aquilo. Porque o sistema não ajudou até agora. E corri, fui pro carro. Quando cheguei no carro, fomos embora. Quando chegamos lá, e a pessoa que estava dirigindo o carro, aperreado, olha, não tem condições não, é o trânsito. É o trânsito. Eu digo, vamos, nós vamos entregar. O Tribunal de Contas fechava às 18 horas. O sistema lá, eles fecham. Então não tem para onde correr. Ou eu entregava, não era como hoje, que é tudo pelo sistema maravilhoso. Eu tinha que entregar em mãos, a mulher tinha que receber. Tinha que ser naquele momento. E, irmãos, nós fomos. Quando eu vi, eu já estava na praia. E o carro tinha que ser estacionado mais distante, porque não tinha como chegar na frente desse lugar. E eu de sandália alta, eu lembro eu aperreada, e eu corri de sandália alta. Quando cheguei diante da portinha do protocolo, ela estava aberta. E já era noite. E eu fiquei, ela está aberta, moça! Entreguei a moça. Aí a moça tranquila, pegou o lápis dela lá, olhou direitinho, carimbou, me entregou. Carimbado, recebido. Aí eu, Senhor, muito obrigada, Senhor. Eu disse, moça, é porque vocês fecham aqui mais tarde? Que horas vocês fecham? Ela disse, às 18 horas. Aí eu disse, que horas? Faltavam 5 minutos para as 18 horas. Na matemática humana, irmãos, seria impossível. Mas não existe impossível para Deus. Não existe. E para a honra e glória do meu Senhor, eu não fui multada,
não passei vergonha, o Senhor não permitiu. E eu tenho certeza, irmãos, que a equipe que trabalhava comigo deve ter entendido, porque o nosso maior testemunho é o nosso dia a dia no nosso trabalho. Seja luz no seu trabalho, faça a diferença, se exponha, se ridicularize quando for preciso, mas não deixe de fazer a obra do Senhor. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É assim que o Senhor faz em nossas vidas. Me perdoe, irmãos, por ter sido prolongado o meu assunto, mas eu não podia deixar de dizer o que Deus queria que eu dissesse. Irmãos, tudo que eu falei para vocês foi porque Deus quis que eu falasse. Este canal é um canal de salvação. É uma pescaria aqui. Eu estou pescando vidas para Deus. Eu estou pescando vidas, pessoas que estão correndo para o inferno. E o Espírito do Senhor vai dizer, lance a rede e traga, tire do lamaçal, traga todo sujo de lama. Eu amo demais ele. Tá sujo de lama, mas eu quero assim mesmo. Como um dia ele me pegou toda suja de lama. Aí o Senhor vem e lava você com o sangue do Cordeiro. O sangue que já foi derramado por você. E aí você é despertado de um sono profundo que estava te levando para a morte eterna. A maior realidade, irmãos, de nossas vidas é a existência de Deus, do autor de tua vida. Você só está falando, respirando, me ouvindo. Eu só estou aqui falando porque Ele está me dando fôlego de vida e eu vou fazer bom uso dele. Ah, mas aí é porque ela está desorientada. Quantas vezes e depois a pessoa via que, eita menino, pois não aconteceu mesmo? Oh, Deus poderoso. Aí eu digo, agora faça isso na sua vida. Então, muitas pessoas conheceram a verdade através dessa poeirinha aqui. Se fez bom uso da verdade, vai ter uma vida eterna. Se simplesmente entrou pelo ouvido e saiu pelo mesmo ouvido, não passou pela tua mente, eu confio em Deus que antes de você morrer, antes de você sair desse corpo, você vai encontrar alguém que tenha ousadia para te dizer novamente, acorda, menino, acorda, menina, enquanto você pode. É melhor ir para o céu, é melhor ir para a vida, e a vida é só em Cristo. Arrependa-se, porque não é de qualquer forma que nós vamos para o céu. Nós só vamos morar com Deus se nós nos arrependermos dos nossos pecados. E se nós não voltarmos a pecar. Se nós andarmos no caminho que leva para a vida. Aí nós teremos a vida eterna. É sem vacilar. Sem olhar para trás. Foi assim que a mulher de Ló ficou. Ela morreu por isso. Os anjos avisaram, venham correndo e não olhem para trás. Mas ela olhou para trás, ela já estava caminhando para a vida. Ela não ia morrer. Deus mandou os anjos resgatar Ló e sua família. E ela era a esposa dele, de Ló. Mas ela olhou para trás. Não olhe para trás. Não volte para o pecado. Ah, mas está difícil porque eu quero pecar. A minha natureza é pecaminosa. Peça socorro a Deus. O Espírito Santo de Deus está habitando na terra. Quer que ele habite em você? Só faça isso. Senhor, eu quero que o Senhor habite em mim. Se o Senhor não quiser que eu faça isso, então tire de mim esse desejo. Quando eu era jovem, quando
quando eu não conhecia a verdade, eu fumava. Esse cigarro que o povo, o cigarro normal, que eu não sabia nem que dava câncer. Eu já tenho 60 anos, no tempo que eu era nova, eu não sabia nem que o cigarro dava câncer. Não sabia nem para onde ia isso. E para poder ser igual aos outros, eu fui aprender a fumar, tossindo muito no começo, sofrimento mal do mundo, engolindo fumaça, mas aí eu tinha que ser igual aos outros. E aí eu fumava. E aí o meu organismo se acostumou. E eu fiquei fumando, achando bom fumar e sentindo falta do cigarro se não fumasse. Mas quando eu me converti, eu pedi a Deus para não ter hipocrisia. Não chegar no trabalho fumando e depois chegar na igreja como que não fumava mais. Eu disse, olha, meu Deus, se o Senhor não quiser que eu fume, então tire esse desejo de mim. Porque eu tô com vontade. Eu tô com vontade de fumar. Tinha acabado de me converter. E eu digo, eu quero fumar. Aí fiz essa oração, irmãos. Fiz essa oração. E aí fui no dia a dia, cuidando dos filhos, não sei o quê, mas eu nem sabia que queria ou se não queria. Eu esqueci de fumar. Eu esqueci de fumar. Quando fazia mais de uma semana, aí eu fui falar com alguém que fumava. E essa pessoa, naturalmente, acendeu um cigarro para ela e acendeu um cigarro para mim. Porque era natural, eu era fumante. E essa pessoa era uma pessoa muito amiga. Quando ela foi me entregar o cigarro, aí eu disse, mulher, eu não quero não. Aí ela disse, hein? Ficou sem entender. Eu disse, não. Menino, já faz dias que eu não fumo. Aí fui lembrar o dia que eu tinha feito a oração. Aí eu digo, olha, que coisa maravilhosa, Senhor. Então Deus me libertou do cigarro. É assim que Deus faz, irmãos. O sobrenatural de Deus é incrível. É tão natural que você não fica arrepiada porque eu simplesmente esqueci de fumar. E quando a pessoa me lembrou, eu disse, menino, mas já faz todo esse tempo e eu não quero. Acabou o desejo de fumar. Deus cumpriu aquilo que eu clamei, que eu pedi a Ele. Aí eu me animei. Eu digo, menino, que Deus poderoso. Como Deus é poderoso. Puxa vida, Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Aí me empolguei. Aí eu comecei a entender isso. Então, quando vinha uma vontade de fazer alguma coisa errada, aí eu dizia, Senhor, se o Senhor não quiser que eu faça, então tire de mim esse desejo. Aí eu já sabia como era que eu orava. E assim, Deus me libertou de toda a lama que eu vivia e que nem percebia que estava enlameada. Ele me purificou, ele me limpou, não fui eu que me purifiquei, foi ele. Então não se preocupe, se você quer ter uma vida eterna, mas você gosta do pecado que você está cometendo, fique tranquila, fique tranquilo. Peça a Deus que ele tire de você o desejo deste pecado e você vai se surpreender. Eu vou concluir com isso, irmãos. Tá certo? Faça a prova do Senhor. Peça a Deus. Olha, se o Senhor não quiser que eu faça isso, tire esse desejo de mim e você vai se surpreender. Porque Deus vai tirar esse desejo de você. Se você fizer, pode acreditar. É porque você é teimoso mesmo. É teimosa, porque já vai ser sem gosto. Não vai mais querer. Escolha a vida. Amém, irmãos? Amém.